Meu nome é Jackson. No início da apresentação você falou sobre os hackers. Como que os hackers, no caso, teriam acesso a essa folha de permissões e esse workflow? Teria alguma maneira de ele acessar essas permissões, alterar? Bom, eu acho que a pergunta que você quer que eu responda é: como eu vendo o fato de que Plone é seguro contra hackers, ou Zope é seguro contra hackers? Essa segurança de mais baixo nível é uma coisa interessante para na hora que você precisa vender isso para o seu chefe. O grande argumento de segurança nesse sentido do Plone e do Zope é o seguinte: o Plone ele opera dentro do mundo fechado de objetos dele, ele não interage durante a apresentação dos conteúdos ele não interage para a escrita especialmente com o sistema de arquivos. Ele opera todos os dados dele a partir do banco de dados orientado a objetos dele. Os templates externos em arquivos ele normalmente usa só para leitura. Você tem sistemas que você pode instalar no Plone que permite ele interagir com sistemas de arquivos externos, assim como tem sistemas que permitem interagir com o banco de dados. Mas, via de regra, o Plone altera só as coisas dentro do banco de dados orientado ao objeto dele. Se você pegar o histórico de problemas de segurança que foram consertados no Plone do Zope especificamente, você vai ver que praticamente todos eles tinham o seguinte: olha, esse problema de segurança só acontece se o cara tiver um login e senha apropriado no sistema. Ele simplesmente ganha os privilégios a mais que ele não teria. Não tem nenhum que diga assim: o cara consegue acessar qualquer arquivo do sistema através desse problema de segurança e ler e escrever. Não acontece isso. O outro grande ponto de venda, e também é em parte responsável dessa coisa que eu acabei de falar, é o fato de que Zope roda em cima do Python. E o Python é uma linguagem interpretada com checagens de limites, de buffers e essas coisas todas. Você não consegue ter um buffer overflow no Zope. O último segmentation flow que eu lembro que foi corrigido no Zope, eu não sei, deve ter tido outros depois, mas eu inclusive ajudei a consertar um, que era no garbage collector. Assim, você entuchava o Zope de Z-classes feitas com Python script, você podia pegar uma coisa bem corner case lá que de vez em quando dava segmentation flow no Zope. Inclusive eu ajudei a depurar isso aí. Mas assim, você não tem uma quebra para fora do ambiente controlado do Zope. Por mais que o atacante tente, a única coisa que ele vai conseguir é, se ele tiver um login assim apropriado, ele vai conseguir alterar aquele conteúdo ali dentro, mas ele não vai conseguir comprometer a máquina. Sequestrar a sessão. No mecanismo padrão de autenticação via cookies do Zope, ele está transmitindo o login e a senha mais ou menos no claro. Ele está só embaralhado ali, mas com base64 você consegue desembaralhar. Recomenda-se que se você está fazendo uma coisa com alta segurança, que você embrulhe isso pelo menos em SSL. Você configura o seu Apache para fazer conexão segura e atravessa o Zope através daí. Existem plugins de SSL também direto para o Zope. E eu acho que existem mecanismos de autenticação que trabalham em cima da sessão do usuário. Então você está só trafegando um cookie de sessão, aquele cookie de sessão expira ali daqui a pouco, então você não consegue capturar a sessão do usuário por muito tempo, pelo menos. Mas essa história do login e senha é uma coisa que acontece de fato. Se você pretende trafegar isso no claro e tem essa preocupação, é bom embrulhar o seu Zope atrás de um Apache com SSL. Só uma rápida pergunta. Alex da RNP. Pensando em fazer um deployment mais corporativo, vamos dizer assim, você falou que é possível fazer autenticação via NTLM e a autenticação básica que ele já possui, ou via browser, etc. Uhum. Agora, se a gente pensar em alguma coisa, de repente, integrando com um servidor LDAP, eu queria saber de você qual é vamos dizer, o nível de maturidade da implementação, se é que já existe, porque aí eu já estou falando de leigo que eu sou desse tipo de solução. Uhum. Se você acha que é viável fazer essa integração hoje, e que nível de granularidade de segurança a gente teria, ou se só seria uma coisa muito básica, login e senha e pronto, e o resto é dentro do Plone. Tá. Eu pessoalmente já vi e já mexi em produção com sistemas que autenticam tanto direto com a AD usando a API interna do Windows,
como através de LDAP contra o AD e contra o Novel Groupware, o Groupware da Novel, que opera em cima de LDAP também. Eu mexi nesses sistemas, e nesses sistemas ele fazia tanto, alguns sistemas só faziam autenticação para compartilhar login e senha, porque a aplicação de gerenciamento de conteúdo era uma coisa que era meio distante dos grupos que já existiam no LDAP, como eu já vi sistemas que faziam uma integração completa, em que tinha as organizações estruturais da empresa estavam todas cadastradas no Novel Groupware, e eles queriam que esses grupos se manifestassem como grupos dentro do sistema. Eu falei lá sobre papéis e grupos, eu passei bem por cima sobre grupos, vou explicar rapidinho. O grupo é uma coleção de usuários. Ele se comporta perante os outros como se fosse um usuário. Você pode atribuir papéis para ele. Mas você também pode colocar usuários dentro desse grupo. Então, se o usuário está dentro do grupo, ele automaticamente ganha todos os papéis que o grupo ganha. E você também pode colocar grupos dentro de grupos. Então, ele junta todos os papéis que todos os grupos que aquele usuário pertence têm, recursivamente. Então, aquele usuário é como se ele tivesse todos aqueles papéis, por consequência, todas aquelas permissões. E esse site, de um cliente no qual eu trabalhei, eu mexi e eu ajudei a integrar essa autenticação LDAP, ele tinha toda a organização estrutural como grupos, e esses grupos, cada grupo desses tinha poderes especiais dentro de um subsite dentro do Plone. Então você tem toda a gama, você pode desde ter só o login e a senha, como todo o mapeamento de grupos, como grupos dentro do Plone. E se você quiser, você pode também ter esses grupos do grupo agindo como papéis, mas o pessoal costuma não fazer isso para ter um controle melhor o que significa um papel dentro do Plone em relação ao grupo dentro do diretório central. Mais perguntas? E tinha centenas e centenas e centenas de usuários dentro desse diretório central. Acho que chegava a milhares de usuários. Então, assim, é bem produção mesmo. Ok, Léo. Muito obrigado. Só antes um pequeno aviso, eu acho que vocês perceberam pela grade, a gente tem rolando em paralelo com as palestras aqui, a gente tem cursos, né? Então várias pessoas me perguntaram sobre quando que vai ser o curso. O curso está rolando já desde as 8 horas da manhã. Bom, agora então a gente vai ter uma palestra, uma plataforma livre para programas de atualização de cadastros, com Giuseppe Romagnoli e o Luiz Guilherme Adalbaldi. O Giuseppe é analista de sistemas do CELPRO, atua na Superintendência de Consultoria Tecnológica da empresa, prospectando e implantando soluções de TIC para o CELPRO e o governo federal. Há 3 anos vem avaliando e adotando soluções em software livre com Python, Zope e Plone para emprego no CELPRO e no governo federal. E o Luiz Guilherme Adalbaldi é analista de sistemas do CELPRO, 38 anos, trabalha há 3 anos na Superintendência de Consultoria Tecnológica do Rio de Janeiro, sempre envolvido com projetos relacionados ao uso de Python, Zope, Plone e Linux. Sim. Me permite só um pequeno aviso, é que a palestra de amanhã, por que Python é tão lento, do Rudá Moura, vai trocar de horário com a palestra Python 3 do Oswaldo Neto. Com vocês, Giuseppe Romagnoli e Luiz Guilherme Adalbaldi. Bom dia para todo mundo. Bom, é uma grande satisfação estar aqui nossa primeira participação no PyCon Brasil. A gente gostaria de participar de muitos outros. Quero parabenizar o Interlés, ao Paulo, ao Jean, ao Chiru, a todos vocês que organizaram esse evento, que está muito bem organizado, está muito bom. E nós, como governo, como SERPRO também, temos assim um interesse muito grande de estar participando desses eventos e também, quem sabe, um dia aí sediando um evento desse aí.
Bom, rapidamente só falar uns 2 slides institucionais, né? O SERP é uma empresa do Ministério da Fazenda, né? O SERP significa Serviço Federal de Processamento de Dados. Basicamente, a nossa missão é prover e integrar soluções de tecnologia, né, da informação e comunicação para o governo federal, né, para benefício da gestão e finanças públicas. A ideia é que a gente melhorar a máquina do governo. O SERPRO vem trabalhando para melhorar a máquina do governo, seja em diversos segmentos. Nós somos uma empresa de dimensão nacional, os números são até bem grandes, né? O SERPRO tem mais de 8.700 empregados, eu não estou contando com o último concurso, e temos 10 regionais no país e mais de 150 escritórios espalhados por todo o Brasil. Temos já 42 anos de idade, o SERPRO tem a minha idade exata, nasceu em 64, e é uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos anos. Para o governo, a gente poderia ser classificado como um ISP, um ASP, um NSP e qualquer outro SP que o governo precisa, né? Então, a gente é provedor de internet, é provedor de rede, é provedor de aplicações do governo como um todo. E, de vez em quando, a gente faz algumas coisas até que não estão descritas ali, como, por exemplo, no passado, a gente fez administração do Colégio Pedro II, sistemas especialistas de diagnóstico para cerebral, para instituições. Então, o SERPRO é um grande provedor de serviços, até na área social também. Esse é o nosso banner, prover e integrar soluções, como eu falei antes, né? É o banner oficial do SERPRO. Bom, a nossa palestra também, como o Léo acabou de falar, ela tem um título que foi aquele título de última hora, a gente nunca fica satisfeito com o título que dá para... A pior coisa é quando você tem que escrever rápido uma palestra, aí você coloca aquele título, depois aquele título... Na verdade, o que a gente quer mostrar aqui é um trabalho que resultou assim, numa plataforma de desenvolvimento de aplicações usando o Python que roda em um desktop. Como o Luiz, que vai falar em uma outra palestra, escreveu, Web Offline. Bom, rapidamente, a nossa agenda, vou procurar não ser extenso para não tomar o tempo do evento, mas seria falar um pouco do Python no SERPRO, sobre o projeto Presença, que foi o que levou a gente a fazer essa aplicação e hoje ter meio que um framework. O CADMEC e o PAC, que são os dois grandes personagens dessa plataforma, e umas considerações finais a respeito de como esse trabalho decorreu e o quanto o Python foi importante para esse trabalho. Bom, o Zopo entrou no SERPRO, é bom o Léo estar aqui, porque o Luciano não está, e o Luciano foi a primeira pessoa que nos apresentou o Zopo, o Plone e o Python. E o Léo foi a primeira pessoa a trabalhar com a gente diretamente no portal do SERPRO. A gente fez um trabalho muito interessante, que a gente tinha 2 semanas para disponibilizar o portal antigo do SERPRO na Condex de 2003, né, Léo? Acho que foi isso, 2003. E foi assim, um desafio fantástico e que a gente conseguiu fazer, e o portal do SERPRO foi disponibilizado na Condex, sendo apresentado por um deficiente visual o tempo inteiro, né? Uma das bandeiras do SERPRO é a acessibilidade, e é uma das coisas mais fortes no plano que eu tenho visto atualmente. E o SERPRO usa isso muito, né? A equipe do SERPRO está aqui, que desenvolve a fábrica de sítios, a fábrica de portais, e eles sabem disso, eles utilizam muito bem essa parte de acessibilidade no SERPRO. Todos os portais do SERPRO de intranet e de internet estão seguindo essa linha. Então, a fábrica de portais, que começou em 2004, hoje ela está em Brasília, tem uma parte que desenvolve também em Porto Alegre, Curitiba já desenvolveu alguma coisa também, BH eu acho que também está desenvolvendo. Bom, e nós começamos a utilizar o Python em 2005. Tivemos um outro novo desafio, que é desenvolver uma aplicação em Python que fizesse coisas que o SERPRO tem há muito tempo, programas do tipo geradores de declaração, programas que fazem coleta de dados. E, em 2006, a evolução disso, que resultou no programa de atualização de cadastro, e uma outra aplicação muito interessante, o cadastro sincronizado. Pode passar.
Bom, os portais do SERP, hoje nós temos portais aqui, muitas pessoas daqui já trabalharam, inclusive o Fabiano, não sei se está aqui agora, mas o Fabiano ajudou muita gente nos clusters lá do SERP para customizar, para aumentar a performance desses portais. A gente, como por exemplo o Brasil Gov, que é um portal de grande dimensão e que é um portal que tem muito conteúdo e aí cai naqueles problemas que foram bem levantados pelo Fabiano em relação à performance. Então hoje tem um grande cluster com Squid, com todos os mecanismos de cache necessários para resolver esse tipo de coisa. Os portais da intranet do SERP hoje nós estamos caminhando para construir 60 portais de intranet numa arquitetura meio piramidal, de todas as áreas, o portal central, depois os portais de cada área. Pode passar. Bom, essa também é uma solução, eu vou falar muito rapidamente, que acho que até o Guilherme pode fazer um comentário sobre essa solução, que é uma solução usada na Receita Federal para sincronização de cadastros, né, Guilherme? Faz um breve comentário. Foi solicitado para nós, lá da consultoria, uma breve solução uma forma de uma glue language, na verdade, uma interface para permitir que houvesse uma atualização via FTP de uma série de clients para um host. E foi colocado um desafio interno a nós, lá dentro, 3 pessoas, um trabalhava com Java, outro com C, outro com Python, para fazer a mesma coisa. A gente já tinha visto algumas coisas feitas, porque o Python tem muito código exemplo, muita facilidade. Então a gente já tinha alguma coisa de FTP já montada, foi muito rápido. E quando a gente mostrou para o resto do grupo como era limpo e fácil o código, e não era uma coisa tão crítica a ponto de necessitar um C extremamente rápido para fazer essa integração, foi optado pelo Python. Então as pessoas que eventualmente estavam até trabalhando com Java e com C, e o outro que era até o líder do projeto, adotaram, e a gente acabou desenvolvendo o projeto em Python, que eu acho que foi bastante interessante como um case para a gente mostrar que como é fácil você entender o código, como é fácil você adaptar, e hoje, dentro desse projeto, dentro dessa solução apresentada aqui, a parte que menos se modificou desde o início do projeto, porque funcionou de imediato, foi a parte com Python. E a parte que menos tem dado problema, isso que é interessante relatar. E que é uma aplicação crucial, porque ela recebe solicitações de novos CNPJ de empresas que são aprovados num servidor do lado de cá, e o Python tem que ficar pegando as mensagens, sabendo se houver um erro, enviar para o gestor do SERP essas mensagens. É bem interessante. Pode passar. Bom, e aí vem o projeto Presença, que é um projeto amplo do governo federal, que ele tem 4 fases, e a ideia dele, primeiro, era gerar um cadastro único e centralizado de alunos, de docentes e de escolas. Eles já faziam, o MEC e o governo já faziam isso através do censo escolar, mas eles não tinham ainda um cadastro único de estudantes. A ideia desse projeto é bem amplo, é melhorar as verbas públicas, direcionar melhor para a educação. Existe um quantitativo muito grande, é saber melhor os números da educação, podendo, dessa forma, otimizar a distribuição desses recursos, possibilitando a integração com programas sociais. Isso vai resultar numa carteira do estudante, por exemplo, onde ele vai poder usar em cinema, em teatro, possivelmente ônibus. Então, o primeiro passo disso tudo era coletar esses dados. E para isso a gente tinha que levar às escolas um programa de coleta de dados. Um programa que iria, pode passar, cadastrar, como hoje estão cadastrados. Os números são impressionantes. Eu tenho assim para dizer a vocês que é uma coisa eu não tinha imaginado que chegasse. Quando eu comecei a olhar os primeiros relatórios do MEC sobre esses números, falei, puxa, mas existem 205 mil escolas, 43 milhões de alunos. Então hoje numa base do SERP estão 43 milhões de alunos, e uma instalação Python que passou de 100 mil escolas aonde foram distribuídas essas aplicações. Esse censo dessa forma dinâmica não existia. A ideia é dinamizar também cada vez mais o censo.
O cenário inicial era um pouco complexo, porque, primeiro, a aplicação tinha que ser multiplataforma, nós tínhamos estações muito precárias, escolas rodando com máquinas Windows 95, teríamos estações Linux, teríamos estações de todos o tipo, e a gente precisava fazer uma aplicação que fosse atender todas esse ambiente. Tinha que ser feito um desenvolvimento rápido, porque as metas do governo também exigiam determinados prazos. Então a aplicação tinha que ser feita em um tempo muito rápido. E via a premissa de usar software livre. O Serpo está lutando cada vez mais por fazer novas aplicações usando software livre. E tinha que ser uma aplicação desktop, que muitas vezes não tinha conexão de internet e que não teria, às vezes, nem precárias conexões elétricas. Bom, já no início, o Guilherme desde o início participou disso, nós pensamos em uma solução em que a gente tivesse uma interface com o usuário mais facilitada. Como o próprio Etienne falou aqui na sua palestra, o browser é uma tendência, o navegador é uma tendência. E cada vez mais as pessoas tendem a levar aplicações para o browser. E o browser como desktop já em alguns casos é uma realidade. E o Ajax, por exemplo, que é a nova tecnologia JavaScript, vem facilitando, porque você dá mais dinamismo, esse tipo de coisa. O Guilherme é um fato interessante, porque aí o Guilherme começou a fazer uma experiência e ele procurando na internet, ele encontrou um exemplo do Bruce Eckel no blog dele, que é o Flat Filler. E aí o Guilherme testou, usou, me mostrou, falei, pô, que fantástico, legal, o cara conseguiu fazer tudo num exemplo. E aí, depois ele falou, eu vou fazer em C também. Vou fazer em C, né, Guilherme? Fala um pouco disso aí. Anterior ao projeto iniciar, quando eu entrei no Serpo, eu entrei em 2004, o José tem bem mais tempo do que eu no Serpo, então eu entrei e uma das vantagens que eu caí na área de desenvolvimento e de consultoria ali da SupSD foi porque eu tinha conhecimento em Python anterior, por várias razões, eu gostava muito de Linux, trabalhava com Linux, então caí na área deles e foi uma facilidade porque eu comecei a fazer alguns exercícios usando Python anterior à solicitação desse projeto. E um exercício foi abrir um socket e conversar com uma máquina com a outra, brincando de servidor através de um socketzinho, sem usar nenhum HTTP server, nenhuma bateria incluída do Python. Aí houve a solicitação do projeto dizendo que havia uma restrição quanto ao uso da máquina, você tinha uma máquina precária, você tinha uma dificuldade de conexão, na verdade não tinha conexão. E aí a proposta do desenho inicial que foi feita era usando um browser, um servidor e um banco de dados, uma coisa bem simples, textual por trás. E eu já tinha enxergado uma coisa nisso através do Flat Filler. Só que a nossa orientação lá era testar em outras soluções, em outras linguagens, por uma questão de ser muito rápido. E fui solicitado a fazer em C. Fiz a mesma coisa que o Flat Filler faz com Python em C. E fui para uma reunião com pessoas que eram até céticas com relação ao uso do Linux, quanto mais de Python, ou essa solução aí que tinha o servidor, mas não tinha, sei lá o que era isso, E quando a gente apresentou, as pessoas ficaram interessadas e marcamos uma segunda reunião. A ideia inicial era cadastrar alunos, então era uma página com nome, endereço, telefone, CPF da mãe, sei lá, 10 linhas, 4, sei lá, uma coisa do estilo Flat Filler. Se vocês virem o Flat Filler do Bruce Eckel, que a gente... Então é muito simples. Quando a gente marcou a segunda reunião, vieram com 27 telas, um cadastro de administração escolar, com 360 campos, coisas do Arco da Velha. Aí eu olhei para a cara do Giuseppe, olhei para a cara do líder do projeto, falei, olha, vamos ver no Python como é que faz isso, porque eu acho que é uma maneira da gente... a gente tinha interesse de puxar o Python, de levar o Python mais à frente, e o C ia tirar o projeto da nossa área, ter que estar trabalhando com outras pessoas, e eventualmente, e naturalmente, assim, muito mais complicado. Todos aqueles parsers que a gente trabalhou, toda aquela parte de receber o dado, jogar em modo texto, não tinha nada para simplificar. A gente foi para o Python, e o José vai até demonstrar que mais à frente, essa opção que foi inicialmente feita com o coração, mais do que com a razão, baseada em alguns fatos racionais,
acabou resultando numa opção que nos ajudou a manter o projeto chegar ao ponto onde a gente quis chegar, porque as alterações ao longo do desenvolvimento foram muito grandes em funções do próprio cliente estar descobrindo coisas novas do sistema deles, da realidade de levantamento deles, e a gente conseguiu atender isso com um prazo muito curto, com uma equipe pequena. A equipe estava aqui, né, a gente até brincava, se tivesse que locomover essa equipe de avião para um lado para o outro, lá caísse, acabava o projeto. E era uma equipe segmentada, tinha um pessoal que HTML com JavaScript e tinha um pessoal com Python. Mas aí essa história o Giuseppe manda ver. Pois é, e tinha o Java também, que foi pensado no início. Só que quando se pensou em máquinas do Windows 95 e um runtime Java rodando lá, a gente desistiu da ideia. Bom, essa era a arquitetura inicial. Uma arquitetura que depois vocês vão ver que evolui. Aqui tem muitas pessoas aqui na plateia que participaram. Aqui tem o Rodrigo Serra, que nos deu muitas ideias e participou como consultor. O Goedson, o Luiz Fernando aqui também da GPR, o Goedson da Smart Price. Muitos nos ajudaram. E isso aqui evoluiu muito, porque isso aqui era flat filler. Era bem o que o Bruce tinha colocado no blog dele. A gente modificou algumas coisas, fizemos um parser, nosso parser, Guilherme, né? A gente tinha que bolar um controle de navegação, que o do flat filler não era suficiente, então como é que ia ser esse controle? Uma engine de templates que a gente fez na unha, não usou o CPT na época, porque também não tinha tempo e a gente estava acelerado. O que a gente apresentou como protótipo no outro dia, vai virar produto. Não, mas é protótipo, não sei o que, e vocês sabem como é isso, né? E aí tinha que ver essa questão da persistência de dados e que fosse segura, que não fosse corrompida, que coisas desse tipo. Segura no sentido mesmo de não perder dados. A gente tinha que pensar no controle de execução, morte, vida e morte do processo, que depois o Rodrigo inventou o programa Charles Bronson. E que era complicado, porque uma aplicação é server separado e o browser funciona estanque, né? Então eu tenho que matar aquilo que não pode ficar lá funcionando a vida. Bom, então ele era muito assim, ele era muito simples no início, ele tinha o controle, a parte de controle, ele ficava carregando as páginas HTML, a gente usava o Simple HTTP Server, que ficava carregando as páginas HTML e aí passava por um módulo que testava se aquela página era dinâmica ou não. Se fosse dinâmica, tratava essa página, os objetos CSS, JS, JPEG, imagens, tudo passava por ali, ele testava, opa, isso eu renderizo, isso não, isso. E tinha um mecanismo de persistência junto com isso que ia salvando num banco de dados textual. A gente usava o Berkeley DB na época, um banco de dados com dicionário, era muito bonitinho, mas na hora da manutenção era complicado. Né, o Shelve, a gente usava o Shelve, né? Bom, aí a gente enfrentou, até por ocasião de colocar isso rápido em produção, alguns problemas que a gente foi constatando. As estações eram muito precárias, então a gente não estava a camada de rede, por exemplo, eu tinha que tratar toda a questão de, se o cara não tem nem TCP/IP instalado na máquina, a aplicação não vai rodar, né? Então, a gente viu que JavaScript, quando a gente começou a trabalhar, era eu e o Guilherme na parte Python, e uma outra equipe com JavaScript e HTML. E eles colocaram as regras de negócio todas em JavaScript, que foi um caos também para a gente, porque o JavaScript a pessoa podia modificar o JavaScript, podia desligar o JavaScript. Né? Corrupção de dados, a gente teve alguns casos, porque alguns lugares era fim de linha de energia elétrica e acabava a luz de meia hora, por exemplo. Então hoje a gente usa um banco, SQLite, e que tem se mostrado muito robusto, um banco livre também, muito robusto para essa questão de corrupção. Manutenção do HTML era mais complicado, porque nós dependíamos do nosso engine de template entender aquele HTML, então se o cara fizesse uma firula diferente lá no HTML, já não entendia, se perdia. Né? Hoje eu entendo o trabalho que os caras tiveram quando fizeram o ZPT e outros engines de template. A gente acabou criando a teoria do bode na sala. A gente criou o bode e depois tirou o bode com o ZPT. Pois é. E aí, tratamento de erros também, a gente não teve condições de fazer um tratamento de erros bem centralizado. Então o sistema tinha a síndrome da tela branca. Que era uma tela que vinha branca e o usuário não sabia o que era, para interpretar isso depois
Mas aí a gente teve tempo de fazer a reengenharia, tínhamos na nossa equipe o Rodrigo, o Goedson, mais tarde o Luiz, e a gente pôde pensar em fazer isso de uma maneira mais voltada ao framework, em camadas. E aí surgiu um primeiro módulo que a gente pôde exercitar isso, que foi o validador, a gente vai ter uma palestra do Goedson amanhã, que fala um pouco sobre a implementação de um validador de regras, um framework de validação, que é muito interessante. E esse validador a gente já começou a exercitar. Tivemos tempo de usar o ZPT como interface. O que era o validador? Escolas que tinham dados eletrônicos, não queriam usar o nosso programa de cadastro, pegavam os dados deles, botavam num arquivo formato layout nosso e passavam por esse programa. Esse programa validava as regras e gerava um arquivo selado com uma assinatura digital para que pudesse ser ou importada no programa nosso PGC ou enviada direto para a base. Pode passar. Só rapidamente, um slide para mostrar a ideia do validador, que já era tinha uma ideia de framework. Foi feito um processador de regras. Isso aí, grande mérito do Goedson, e usando programação funcional, aí, muita programação funcional, o que aí um recurso do Python que é muito interessante e que ajudou muito nessa questão. E a gente tinha independências, né, de validações estruturais. A base de regra, cada caixinha dessa pode ser tirada e colocada para qualquer... Então, se você quiser pegar esse validador hoje e usar em uma outra aplicação completamente diferente, é fácil de ser utilizado. Funções gerais, valida CPF, tamanho de campos, eram tratados separadamente também nesse framework. Pode passar. Então, não vai dar para enxergar muito bem aqui, mas a evolução desse processo de ambiente de desenvolvimento se deu, né, no PGC, que a gente tinha muito HTML, com parse HTML, com JavaScript a rodo. Depois a gente evoluiu no validador de tirar o de templates, como o Guilherme bem disse, tiramos o body. E tínhamos um framework de validação de regras, as regras não estavam mais no JavaScript. E também reduzimos, então o JavaScript ficou mais para navegação. E coisas como na versão do PAC apareceu o Ajax, que foi para facilitar o envio e retorno de HTML, reduzindo isso aí. Nós temos um caso, por exemplo, que é municípios, né? Você escolhe um estado, aí vem a carga dos estados e municípios. Se você carregar todos os municípios numa página, você tem 5.000 e tantos, um combo com 5.000 e tantos dados, né? Então o Ajax nisso aí... E a gente começou a usar Ajax direto na nossa aplicação também, foi muito interessante, no PAC. E o PAC trouxe um framework de regras, um framework de navegação, onde a gente pode, de interface de navegação, a gente pode controlar isso melhor, e um de persistência, que foi uma grande contribuição da GPR, esse framework de persistência. Bom, então a ideia do PAC era essa, ter uma camada bem MVC, sei lá, que você tinha controle, você tinha a parte de interface, tinha a parte de negócio e persistência. Para cada um desses casos, a gente deu um tratamento onde pudesse encaixar essas coisas como peças de um Lego, né? Eu vejo o Python muito como um Lego, porque as peças são simples de se olhar e de se entender, e você começa a encaixar e pode fazer coisas muito bonitas, né? Então, acho que a ideia foi muito essa aí, de usar esses encaixes. Eu queria que a interface falasse facilmente, né, através do controle, com a persistência, ou com as regras de validação. Que eu não precisasse ficar fazendo mecanismos intermediários. E isso foi o que a gente tentou e conseguiu. Pode passar? Então, o controle, ele se relacionava... Pode passar. Vai. Com o servidor de aplicação, a gente usou o SharePy. Aliás, o SharePy servidor web, que tem um pouquinho de coisa de servidor muito interessante, muito pythônico, e que ajudou muito no mecanismo de navegação, que a gente sofria muito com ele. Com a interface e com as regras, então o page template era facilmente renderizado, a gente montava o contexto que ia para o page template, vocês vão ver na demonstração. Com as regras, que toda vez que a interface do banco precisava fazer uma atualização, uma inserção, as regras eram acionadas para validar aqueles campos que estavam sendo feitos. Isso teve um momento interessante que a gente precisou transportar as regras do JavaScript para o Python. E a gente fez um mutirão de trabalho lá e a gente, no primeiro cálculo, dava 4 meses para fazer as 700 regras. E a gente fez em menos de 2 meses esse troço. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Pode passar?
Bom, continuando o nosso brinquedo de Lego, aí a interface que tinha o engine de ZPT pronto, os estilos bem separados para poderem ser tratados, os templates, o JS Ajax junto também, sendo utilizado no lugar certo, e os helps e as ajudas do sistema mais bem informados. Todos eles interagindo, obviamente, com persistência e interface. No caso das regras de negócio, foi feita essa engine aqui, e que tinha no seu entorno uma metalinguagem. Isso aí foi um troço muito interessante, que foi feito uma linguagem para regras usando o formato de dicionários do Python. Eu vou mostrar depois aí uma. E era fácil de se escrever as regras aí. Pode passar. No banco, a gente usou a API, no caso do SQLite, e o Python tem o PySQLite, e foi feito um wrapper, né, que é esse trabalho que a GPR nos ajudou muito, que esse wrapper, na verdade, ele pega a maioria dos comandos que a gente utiliza no SQL, foi transformado por uma maneira mais fácil de ser usado, e levando e trazendo dicionários que para a gente manipular. Oi? 10 minutos? Vamos lá. Muito bem, aí não vai dar para enxergar muito bem. O que eu queria mostrar era o mecanismo de navegação. Quando o shell py é instanciado, aí a gente dali importa a árvore de navegação, pode passar aqui. A árvore de navegação é a declaração de todos os módulos do sistema, que na verdade não são exatamente as URLs, não é o HTML que vai ser chamado, mas é o módulo que está sendo chamado. Pode passar. E aí o módulo trata, se vai chamar, não vai dar para enxergar muito bem aqui, gente, mas o que eu queria mostrar, a facilidade aqui, que ele instancia o banco e aí chama o mecanismo de regra, pode passar. Aqui, por exemplo, o módulo escola API, que aqui na hora que ele vai fazer um update ali no banco, passa. Aí tem um esquema que a gente fez, que ele confronta para saber todos os campos do HTML, se ele tiver que fazer uma conversão na hora de jogar os campos de volta, porque tem que ser transformado em string. Então ele vê lá, esse campo é o quê? E esse esquema é utilizado em todo o sistema, é o próprio mapeamento do banco de dados aí dentro do Python em um dicionário. Tá? Aí aqui é o wrapper que, ao realizar um update, ele chama o módulo de regras. Passa, Guilherme. E esse módulo de regras chama o tipo vai passar na validação daquela página que tem um conjunto de campos, e ela vai validar os campos daquela página, gerando alguns tipos de erros, que podem ser erros impeditivos, erros só avisos, né? E aí, isso é usado em outras partes, como por exemplo na validação de dependência. Pode passar. Aqui uma regrinha na forma de dicionário, não dá para ver muito bem, mas ali eu tenho uma estrutura que foi feita onde está escrito regra. Por exemplo, validação do nome da escola. A regra, qual é a função? Não vazio. Não pode ser vazio o nome da escola. Que gera um erro de nível alto, impeditivo, ou seja, ele não vai adiante. Se não tem nome, está vazio, não vai testar outras funções. E gera o código do erro. Abaixo, tamanho campo mínimo, quer dizer, se o cara colocou o nome da escola com 4 letras, não pode, então o tamanho é um exemplo. Passa, Guilherme. O que deriva depois nas funções gerais, que eram funções gerais, aquela que verifica tamanho campo mínimo, é uma função geral, valida CPF, é uma função geral. E tinha as funções específicas, só um minutinho, volta um pouquinho, de cada escola, que era a função, por exemplo, que checa os departamentos da escola privada. Pode passar. Aqui um exemplo de ZPT, onde a gente dinamizou os menus da aplicação. Né? Caso, eu vou mostrar isso no exemplo, uma escola seja paralisada, o menu é um. Caso a escola não é paralisada, o menu é outro. Isso também foi muito legal para o desenvolvimento. O desenvolvimento foi bem colaborativo, a gente usou um portal Zope, Plone, onde nesse portal a gente foi incrementando coisas, a gente colocava componentes, notícias. Ele não fazia o versionamento, a gente acabou depois usando o SVN
para versionamento, mas ele fazia notícias, olha, vai ter uma integração hoje à tarde, ou então as pessoas disponibilizavam um código, colocavam um código lá, alguém usou isso, ele dava um mecanismo de catálogo dos open e pesquisava exatamente qual era o código alterado, quem fez o quê, e aí tinha também as alterações realizadas, isso foi muito útil, documento, era acessado pela equipe de Brasília também, que foi bastante interessante. Pode passar? Bom, por que o Python? A diferença do Python, né? Eu digo isso, cada vez mais eu fico impressionado, porque esse exemplo de aplicação mostrou para a gente bem claramente isso, né? A portabilidade do Python, eu e o Guilherme, no início, propositalmente, eu desenvolvia no Windows e ele desenvolvia no Linux. A mesma aplicação, quando a gente fazia as integrações, a gente não alterava uma linha de código. Uma linha de código nas integrações, né? Quando eu digo simples para tratar o complexo, cada biblioteca nova que a gente precisava usar, eu falava, eu preciso zipar. Mas é assim, né? É tão básico. Eu estou precisando agora, sei lá, usar MD5. Mas é tão simples assim. Exatamente isso. A sensação que a gente tem quando começa a usar Python, de ver que quando eu tenho um desafio e eu pego a biblioteca que já está pronta, a bateria lá incluída, eu já tenho ela e de maneira fácil. O Bruce Eck, eu disse uma vez uma coisa que eu achei interessante. Ele foi usar a Pio para fazer alguma coisa que ele esperava levar 2 dias fazendo, e quando começou a usar, aquilo foi uma tarde e divertida para ele. Python 10x, a nossa equipe, nós no meio do projeto recebemos 3 novos concursados, que um sabia mais ou menos Python e outros 2 tinham uma ideia lá do que era Python, e não tiveram treinamento Python. Começaram, vamos fazer umas regrinhas aqui. E começaram a olhar, e hoje estão desenvolvendo muito bem em Python, a nossa equipe do Rio de Janeiro, lá da SUNE. Bom, não quero usar só OO. Eu me irrito às vezes que as pessoas acham que todas as aplicações têm que ser feitas completamente orientadas ao objeto. Nossa aplicação, a gente tem exemplo disso, de que em alguns momentos precisamos usar o paradigma de programação funcional, em outros momentos a gente precisa fazer scripts na hora de integrar essas coisas todas. Então, isso é uma qualidade forte do Python, de eu ter 4 paradigmas de programação para desenvolver com toda a liberdade. Pode passar, Guilherme. Então é isso. O Python, para a gente, passa essa sensação de a gente ter essas baterias à mão, que a gente pode usar, todas carregadas, tá? O Cherry Pie foi uma grata surpresa para a gente. As tradicionais de sistema, o RLib, bom, teria milhares para falar aí. Vamos partir para uma rápida demonstraçãozinha da aplicação. Deixa eu só fazer o seguinte. Enquanto o José prepara aqui, eu gostaria de falar também sobre esse aspecto que ele estava comentando no final. A gente tinha uma equipe inicial com 2 pessoas trabalhando em Python. Ao longo, a gente tinha um conhecimento bom, mas não eram os experientes totalmente em Python. A gente tinha uma equipe de 2 pessoas trabalhando com HTML e JavaScript. Depois fomos recebendo apoio da consultoria, através do Rodrigo, através do Goetson, depois do Luiz. E recebemos 3 pessoas novas para trabalhar conosco, e eles começaram a trabalhar com Python. A gente, durante o processo, a gente até brinca que a gente trocou o pneu com o carro funcionando, a gente foi botando pessoas dentro do projeto, as pessoas receberam um treinamento nosso, informal, interno, já tinha alguma experiência em outras linguagens, mas não eram especificamente Python, um vinha de Perl, outro vinha de Java, PHP. Então a gente começou a montar esse grupo. O pessoal que trabalhava com HTML, com JavaScript, também passou a trabalhar com Python. Então a gente, isso é vamos dizer assim, uma declaração, de que a gente acabou contaminando a toda aquela área que nós estávamos prestando consultoria, e hoje eles usam Python como ferramenta principal, e hoje a gente consegue usar esse exemplo desse sistema como exemplo de sucesso para levar para outras áreas do Serpro, que não estamos falando simplesmente do Zopplone, né? Quer dizer, o Zopplone hoje tem
uma história de sucesso muito grande dentro do SERP com relação aos portais e tudo, mas a questão da ferramenta em si, Python, como ferramenta de produtividade, ferramenta de qualidade, ferramenta de uso numa solução que a gente acredita que é bastante forte, né? Bom, o PAC ele é uma segunda etapa nesse processo, porque ele serve para que as escolas atualizem o cadastro. Elas recebem como insumo o arquivo já que está na base centralizada e eles pegam esse arquivo e importam para dentro do PAC e a partir daí eles passam a atualizar o cadastro. E nesse cadastro tem informações de escola, por exemplo, aqui, e aqui eu posso, por exemplo, alterar os dados. Eu vou mostrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu vou alterar essa escola aqui para que essa escola se torne paralisada. Mas antes, vou mostrar a vocês que os menus estão todos completos aqui, né, da aplicação. Aí eu venho aqui, altero a minha escola para paralisada. Lembra daqueles EPT que eu mostrei para vocês? Eu venho aqui, olha, essa escola passou a ser paralisada. Tá, tudo bem. Eu sei que encerrou, mas só um minutinho. Ok, ele diz, olha, essa escola contém dados, você está paralisando ela mesmo? Estou paralisando. Aí agora eu passo a olhar os menus aqui e eu tenho eles com informações diferentes, né? Aqueles menus foram dinamizados pelos EPT que passaram a tratar. Não, se a escola é paralisada, não vou mostrar nada. Vou voltar a tornar essa escola ativa. Bom, então agora os menus voltam a funcionar. Eu tenho como um programa desses geradores de declaração de cadastros, sempre que validar pendências, né? Então aqui eu tenho uma verificação de pendência bem bonitinha, ele vai em toda a base. Aqui eu tenho pelo menos uns 1000 registros de alunos. Olha o tempo que ele faz isso, ó. Cadastro, escola, docentes, alunos. Bom, acabou. Aí eu venho aqui, pendência de aluno, quais são as pendências? Eu venho aqui em erros. Olha quanto erro. Sabe por que isso? Porque todos os alunos tiveram o nome trocado por uma questão de confidencialidade dos dados. Então aqui ele vai acusar que o nome do aluno não pode ser abreviado dessa maneira, porque tem um aluno 003. Ah, vou corrigir isso. Aí aqui, observem que interessante, é uma coisa tipo no plano a gente tinha lá aquele form validators, e ele aqui ele mostra exatamente dentro do campo qual é o erro. Aí eu vou trocar o nome desse aluno para aluno Ricardo, homenagem ao Ricardo lá da equipe. Salvo. Pronto, não aparece mais nenhuma mensagem lá em cima de erro e não vai mais constar nas pendências. Ajax, aqui o exemplo típico de Ajax, vocês vão observar que eu vou mudar o estado aqui, ó, Maranhão, e eu nem mudou nada, a tela não foi inteira, não recarregou, e eu já tenho aqui os municípios do Maranhão. Uma vez, ele tem sistema de backup, de cópia de segurança, eu posso integrar com outras coisas, porque se o servidor está aqui na minha máquina, eu dito as regras dele. Então, se eu quiser, por exemplo, integrar com ReceitaNet, que é um programa que envia declarações para a Receita, eu posso integrar. Aqui, quando eu gravo o arquivo para transmissão, eu gero ele com MD5, mas se eu quiser transmitir daqui, eu poder transmitir daqui via HTTPS para o site do SERPRO, tá? Tem uma função de integração, porque existem escolas que têm muitos dados de alunos e querem fazer em máquinas separadas e eles não têm uma rede. Então, cada um faz a sua entrada de dados em uma máquina, depois eles integram em uma máquina centralizada. Bom, gente, essa é a ideia. Esse trabalho, como a gente vem nos esforçando para tornar ele mais completo para virar um framework. O próprio Goetz, já conversando com ele, né, tem a ideia de usar ele, disponibilizar a primeira parte, que é a validação de regras para a comunidade. A nossa ideia é pegar essas partes e ir aos poucos arredondando para isso. Bom, gente,
é isso aí que a gente tinha para falar. Ok, a gente vai abrir para perguntas, então. Bom, você deu uma demonstração bastante expressiva aí de todo o poder de Python, especialmente para gerar uma aplicação que está rodando no desktop, colhendo dados e fazendo a validação, e rodando rápido, e funcionando mesmo em máquinas áreas. E a minha pergunta é, o que falta para escrever a declaração de imposto de renda nisso aí? Olha, nós estamos fazendo uma boa campanha disso aí lá dentro, né? Então, eu ontem mesmo já conversei com uma pessoa de área de Receita, não da Secretaria da Receita Federal, mas lá dentro do SERPRO, mostrei essa aplicação que ficou bastante interessada nisso aí. Então, a verdade é que os processos dentro do SERPRO e do governo, eles caminham assim, a gente tem que ir vendendo isso, né? Tem que vender essa tecnologia. Eu acho que poderia ser feito, a Receita tem diversos programas de declaração, poderia ser feito um exemplo usando essa tecnologia. A gente vai brigar para tentar vender essas coisas nessas áreas. Mas realmente o programa de declaração da Receita poderia ser feito nele, o programa de CNPJ e outros programas de geradores de cadastro. Mais alguma pergunta? Ok. Meu nome é Marcelo Lobo, sou do SERPRO também. Eu queria primeiramente parabenizar aí a iniciativa, achei um trabalho bem interessante. E eu queria saber assim, já que é uma aplicação standalone, né, apesar de usar o front-end todo um browser, como vocês empacotam esse produto? Tá? Boa pergunta. Esse empacotamento está bastante interessante. Nós usamos no Windows, para empacotar o runtime, todo mundo sabe que o Python tem um runtime, nós usamos o Python exe, mais um instalador livre, que faz, mais uma vez a GPR nos ajudou muito nessa parte aí. E hoje eu tenho um pacote exe no Windows que é distribuído, que instala toda a aplicação, verifica quando roda a primeira vez, se ele tem uma conectividade no sentido não de rede, mas de TCP/IP e tudo mais. Então a instalação é bastante simples. No caso do Linux, nós temos pacotes Debian, pacotes RPMs, pacotes Kurumin, Debian, que tem várias versões lá. Então, o empacotamento foi todo feito, porque é a parte server que é instalada, né? A parte client, a gente tem exigências, né? O cara tem que estar rodando pelo menos um browser Mozilla versão X, PTO, Internet Explorer. Então, e a gente utilizou em bastantes navegadores, ele funciona bem dentro dos padrões, a gente seguiu bastante os padrões XHTML e acho que isso aí foi legal. Mais alguma pergunta? Esse trabalho a gente apresentou no CONIP também, e é um trabalho finalista do CONIP, um trabalho Python lá no CONIP, essa plataforma livre. Olá. Muito obrigado, Giuseppe, Luiz. Gente, 2 recados. O primeiro é que a gente, à tarde, vai tentar consertar esse problema com a tela, tá? Que foi quebrado um cabo e por isso que ele teve que passar por um canal de vídeo e está sem foco. O segundo, que a gente, a gente vai sair agora para o almoço e a gente vai ter que voltar a 1h30, às 13h30. Então,